crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém? Uma boa noite, uma saudação cristã a cada um dos irmãos que estão aqui e aqueles que hão de assistir essa transmissão. Amém? Vamos ler Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bondoso Deus, cada uma das eras terminou com essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somos agradecidos, Senhor, porque só o Senhor tem tudo para nos dar. Sem Ti, nós não somos nada. Então, Pai, só temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa esta pequena congregação. Abençoa nossos irmãos que estão em viagem. Abençoa os irmãos que irão assistir essa transmissão, aqueles que irão assistir a gravação logo após. Abençoa-os, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que nós sabemos é sobre todos os nomes. Muito obrigado, Pai. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar? Eu gostaria de começar lendo um parágrafo desta mensagem, o quarto selo. Amém? Eu gostaria de ler um parágrafo daqui do quarto selo. Para ser bem sincero, eu quero ler o parágrafo 185 e o 186. Só para nós começarmos. Porque você sabe que cada era da igreja, ela teve um nome, que é o nome de uma cidade, mas que também é um nome bastante pitoresco, o significado destes nomes. Por exemplo, nós temos Éfeso. Éfeso significa almejado e relaxado. Esmirna, amargo. Pérgamo, inteiramente casados. Amém? Tiatira, domínio feminino. Amém? Aí você tem Sardes.
os que restaram, ou, como diz a tradução lá, os que restareis. Eu nunca consegui entender por que está sendo o futuro do pretérito, tá? Mas tem um motivo para estar nessa conjugação verbal. Aí você vai ver, Filadélfia, amor fraternal, que inclusive, diga-se de passagem, é algo que falta muito hoje entre nós, amor fraternal. Embora nós pensemos que muitas vezes estamos estourando de amor fraternal, mas não é bem assim. Amém? Eu estava pensando hoje pela manhã em uma coisa interessante. Veio-me à mente uma escritura. É aquela que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, achará, pois, ele fé na terra? Você lembra dessa escritura, não lembra? Aí nós vamos observar, nós temos o último nome, Laodiceia. Laodiceia quer dizer direito dos povos, direito das gentes, direito das nações, direitos e direitos. Deveres, nada, né? Direitos. Então, cada nome desse significa, simboliza uma era da igreja, que simbolizou uma cidade que também, nos seus dias, era próspera, que teve seus dias áureos, seus dias de glória, seus dias de nem tanta glória também, mas cada uma dessas cidades, ela teve a sua fatia na história naqueles dias. E nós chegamos a Laodiceia, o direito dos povos. E em Laodiceia, você vai ver que o cavalo que cavalga Laodiceia é o cavalo amarelo. E vem um assentado sobre ele chamado morte. E o inferno o segue. Nós falamos sobre isso pela manhã. Amém? Mas eu gostaria de tomar isso aqui, porque para combater esse poder de Satanás, esse cavalo sobre o qual ele vem sentado, nós temos o quê? Uma águia voando. E Deus, ele compara os seus profetas com as águias. Irmão Branda diz que Deus é a águia mãe, a grande águia. Lembrei do irmão Júnior, não sei porquê. Júnior, você não é um frango, Júnior. Lembrei do nosso precioso irmão. Grande músico, diga-se de passagem. O que nós estamos precisando na igreja, né? Um músico. Mas veja, Laodiceia, direitos, e direito sem responsabilidade não é muito valoroso. Eu fico pensando sobre o que o irmão Brana fala aqui. Quando você tem tudo na mão, você não valoriza o que você tem. Pessoas que nascem em berço de ouro dificilmente valorizam aquilo que têm. Por quê? Porque eles não fizeram esforço nenhum para manter aquilo. Já pessoas que enriquecem à base de suor, de luta, esses valorizam cada centavo que eles têm. Amém? Mas veja só, eu gostaria de ler qual foi o parágrafo que eu falei, irmãos? 185 e 186, só para começar. Amém? Veja, 185. Mas aqui está o mediador de pé. Amém? O parente redentor. Amém? Ali de pé, com o sangue que pode tornar o coração do pecador mais vil, ou tomar o coração do pecador mais vil e transformá-lo. O mediador está no trono. Sim, Senhor. Mas veja, ele sai do trono. Amém?
Satanás disse, mas eles são culpados, falando de nós, a raça humana, que nós éramos culpados. E o irmão Brana vem e diz, culpado no mínimo, culpado no máximo. Não existe o tal do pecado pequeno e pecado grande. Tudo é pecado diante de Deus. Se você rouba R$1 ou 1 milhão, tudo é roubo. Aí ele, Deus, disse, você pode dizer, não são. Porque ele é o mediador. É aquele que faz intercessão por nós, aquele que derramou o seu sangue para nos manter limpos, lavados, ainda que o nosso pecado seja como a carmesim, ainda que seja vermelho. Mas, se você observar, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue dele que nos purifica. Irmãos, um grande erro que as pessoas cometem é assemelhar novo nome com salvação. Novo nome não salva. Só tem um nome que salva. Amém? Mas todo salvo tem um novo nome. Eu fico observando pessoas que colocam parágrafos da mensagem do irmão Brana e dizem, Deus não colocou o seu nome em mim. Claro. Não mesmo. Amém? Eu sou seu irmão. Jesus é seu Deus, é claro. Isso é mais do que correto. Mas agora eles não pegam os parágrafos que o irmão Brana diz que Deus muda de nome nas dispensações. Deus sempre mudou de nome nas dispensações. E toda vez que há uma vitória, Deus muda de nome. Quando o 7º selo se abre, se rompe, então é uma vitória. Então houve uma mudança de nome nesta dispensação. Mas William Brana disse que Deus nunca colocou seu nome. Mas o irmão Brana diz lá na mensagem de Jeová Jiré que um gentil levaria o seu nome. Um gentil levaria o seu nome. E se você pegar em todas as eras, nunca houve um mensageiro que terminasse em H-A-M. Ham. Correto? Mas nós temos Billy Graham. Billy Graham. Graham são 6 letras. E Abraham são 7 letras. Braham são 7 letras. Essas coisas nós deveríamos notar. Mas, infelizmente, as pessoas hoje têm, como é que eu poderia dizer? Elas têm preguiça de analisar a mensagem e analisar as escrituras. Por quê? Porque eles têm o direito de não analisar. Eles têm o direito de escolher um pastor. Assim como Jezabel tinha o direito de escolher os seus profetas. Mas quem era o profeta de Jezabel? Elias. Elias era o profeta do mundo todo naquele tempo. Mas ela não aceitava. Amém? Então ele pode dizer, não são. Aquele alvejante, veja, que foi inventado ou fabricado para tirar manchas, desfaz a coloração da tinta ou de qualquer outra mancha. Eles dizem, aquilo desintegrará até o ponto em que você nunca encontrará aquilo novamente. É isso que acontece com o seu pecado. Aos olhos de Deus, Satanás pode te acusar, mas Deus sabe que o teu pecado, dentro do sangue dele, que é o tipo do cloro,
dissolve o teu pecado completamente. Ah, mas as pessoas lembram do que eu fui, do que eu fiz. Mas Jesus não lembra. Ele pegou o seu pecado e jogou no mar do esquecimento. E ele não busca mais aquilo lá, não. Você só vai ser culpado dos pecados que você praticou após o seu batismo em nome de Jesus, não confessados. Amém? Mas veja, ele continua. Ele diz, você jamais encontrará aquilo novamente. Ele diz, faz um ponto. Volta aos gases, vai diretamente de volta à luz cósmica, molécula do passado e tudo mais. Até voltar ao original de onde veio. Isto é, criação. Amém? A criação tem que vir de um Criador. Satanás não é criador. Satanás pode ser acusador, deturpador, forjador, qualquer coisa que termine com dor, menos criador. Veja, a criação tem que vir de um Criador, porém, todas as químicas que foram manufaturadas e reunidas são rompidas, isto é, tudo que há naquilo. Não há mais nada disto, até mesmo a própria substância da água que é misturada com alvejante se torna cinza. Amém? Amém? Parágrafo 187. Amém. Glória. Glória a Deus. Está tudo limpo. Isso é tudo o que o sangue de Jesus Cristo faz com o verdadeiro Filho de Deus. Quando ele confessa aquele pecado e se coloca ali, justificado em sua misericórdia, bondade, é algo tão grande que Deus disse, eu nem sequer me lembro disso mais. Amém? Há um pequeno erro de concordância, né? Seria melhor se tivesse, eu nem sequer me lembro mais disso. Mas está escrito assim, eu nem sequer me lembro disso mais. Ele é absolutamente meu filho. Mas primeiro teve que ter o quê? Um arrependimento, uma confissão, para que pudesse o sangue de Jesus Cristo ser derramado sobre este pecado, desintegrá-lo completamente, voltar à sua origem, voltar a quem o fez cometer o pecado, e então a vida que estava no sangue, ela volta sobre o adorador redimido. A vida de Jesus Cristo, irmão Roberto, volta sobre o adorador. Deus, o Espírito Santo, volta sobre o adorador. O adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência de pecado. É o que o William Branham ensina, é o que a Bíblia nos ensina. E se a Bíblia nos ensina isso, e nós temos um profeta para confirmar isso com assim diz o Senhor, então o que nós estamos fazendo o tempo todo? Tentando ressuscitar as coisas? Não, irmãos. Nós devemos deixar para lá. Amém? Nós temos que lembrar, o profeta nos ensinou que nós não somos uma fossa negra. Amém? Eu estava pensando aqui, eu quero pegar os parágrafos nessa ordem, que estão na ordem cronológica da mensagem pregada pelo irmão Branham. No caso, isso aqui não foi pregada, isso aqui foi escrita por Liveio. Amém? Ou melhor, transcrita por ele. É a mensagem à era de Laodiceia. E eu gostaria muito, eu não vou poder pegar muita coisa, mas eu gostaria de pegar aqui, onde a Escritura nos fala
que é necessário que nós tenhamos colírio para ungir nossos olhos. Amém? E no parágrafo 125 da mensagem Era de Laodiceia, Rombrana, ele começa falando sobre isso aqui. Amém? Amém? E colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Não disse ele que você tem que comprar escolhido. Oh, não. Não há etiqueta de preço no Espírito Santo. Amém? Não há etiqueta de preço no Espírito Santo. E eu fico pensando como é que hoje se faz um grande comércio em torno da palavra de Deus. É venda de sabonete, é venda de perfume, é venda de promessas, é venda e venda e venda. Isso remonta ao espírito de que tempo? Na era de Sardes. Com a venda das indulgências, venda de perdão. Ah, mas hoje nós não vendemos perdão, mas vocês vendem tudo mais. Irmãos, até óleo ungido as pessoas vendem. Óleo consagrado as pessoas vendem. E não é barato, não. Mas veja, o Espírito Santo não tem etiqueta de preço. Amém? Se recebesse o Espírito Santo pelas obras, ou pela lei, ou pela pregação, Gálatas capítulo 3, versículo 12. O batismo do Espírito Santo, amém? Sem o batismo do Espírito Santo, você nunca poderá ter os seus olhos abertos. Sem o batismo do Espírito Santo, irmão, não tem como você enxergar. Mas veja, tem o enxergar por intelectualidade e o enxergar da alma. Aquele que faz com que a pessoa creia. Amém? O Mombrana diz que o que mostra que você tem o batismo do Espírito Santo é quando você crê, vive e obedece. Ou melhor, você crê, obedece e vive. Amém? Aí ele continua aqui. Tá, sem o batismo do Espírito Santo, você nunca poderá ter os seus olhos abertos. E há uma verdadeira revelação da palavra. Um homem sem o Espírito Santo é cego para Deus e sua verdade. Uma mulher sem o Espírito Santo é cega. Ela vai crer em qualquer coisa. Mombrana chega a dizer, na era de Esmirna, se não me falha a memória, 143, 69, uma coisa, 69. Ele chega a dizer que quando uma pessoa se desvia da verdade, ela crê em qualquer coisa. Ele diz assim, né? Ele diz, quando uma igreja se desvia da verdade, ela crê em qualquer coisa. Qualquer coisa que é falada, a pessoa crê. Eva se desviou da verdade e ela pensou que tudo que ela falava, aquilo tinha que acontecer, que aquilo era a verdade de Deus na vida dela. Então lembre-se, sem o batismo do Espírito Santo você nunca poderá ter os seus olhos abertos a uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Um homem sem o Espírito Santo é cego para Deus e sua verdade. Quando eu penso neste colírio abrindo os olhos do povo, eu não posso deixar de recordar quando eu era um menininho em Kentucky, diz o irmão Branham. Meu irmão e eu dormíamos no sótão, num colchão de palha. As fendas das casas deixavam passar rajadas de vento. E algumas vezes, no inverno, ficava tão frio que nós acordávamos de manhã com tanto frio que os nossos olhos, que eles ficavam completamente fechados de informação. E nós chegávamos, mamãe, e logo ela subia com uma pomada quente e esfregava em nossos olhos até que a matéria endurecida se dissolvia.
E então, nós podíamos ver tipos pequenos, coisas simples. Amém? Eu lembro quando o irmão Brana falava assim, que a coisa mais hipócrita que a mãe dele fazia era ela encher uma colher de quê? De quê? De rícino, óleo de rícino. Enchia a colher e colocava uma capinha de mel assim. E dizia que aquilo era a coisa mais hipócrita que a minha mãe fazia. Para quem nunca provou óleo de rícino, é uma coisa deliciosa, igual, assim tem um sabor assim bem peculiar, igual a andiroba, tá? Mas veja, Mombrana diz, então aquela matéria endurecida se dissolvia e então nós podíamos ver. Vocês sabem, tem havido terríveis rajadas de vento frio soprando na igreja nesta geração. E eu temo que seus olhos tenham de tal maneira se enregelado. Está escrito assim, tá, irmãos? Enregelado. Amém? Que se fecharam e ela está cega para o que Deus tem para ela. Irmão, se essa não é a verdade de Deus para esse dia, eu não sei mais o que seria a verdade de Deus para esse dia. A igreja está cega, miserável, pobre, nua e não sabe. E ela fecha os seus olhos para a verdade de Deus desse dia. E eles não querem. Você pode provar por A mais B que tal coisa é verdade, eles não querem. Eu lembro de alguém que chegou com o irmão Brana e disse: irmão Brana, se o senhor é um profeta de Deus, me torne cego. Ele disse: eu não posso, você já é cego. Amém? Ele continua. Eles fecharam os olhos e ela está cega para a verdade que Deus tem para ela. Ela necessita de algum óleo quente do Espírito de Deus, amém, para abrir os seus olhos. A menos que ela receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo o poder por programa e a palavra por credo. Ela considera números como sucesso. Amém? Irmão, nós estamos vivendo isso dentro das igrejas da mensagem. Números. As pessoas pensam que ter igrejas cheias, lotadas, grandes galpões, que isso é a verdade de Deus para esse dia, quando não é. O que Jesus disse? Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso não é uma conta matemática fechada, eu quero que você entenda isso. Mas também não quer dizer que Deus está na maioria. Irmão Brana sempre diz que Deus sempre trata com a minoria. Deus sempre trata com a minoria. Deus sempre trata com aqueles que obedecem a sua palavra, e sempre quem obedece a palavra é a minoria, não é a maioria. Amém? Veja. A menos que ela receba o Espírito Santo de Deus, ela continuará substituindo poder por programa e a palavra por credos. Ela considera números como sucesso ao invés de olhar para os frutos. Amém? Ao invés de olhar para os frutos. Os doutores em teologia têm fechado a porta da fé e impedido a todos de entrarem. Eles não entram e nem permitem a outros entrarem. Sua teologia origina-se de
Um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. Amém? Certo. Há um manual, amém? Há um manual de psicologia, há um que todos necessitam, que é a Bíblia. Ela é escrita por Deus e contém a psicologia de Deus. Vocês não crescem de algum doutor para explanar, não carecem, perdão, de algum doutor para explaná-la. Amém? Recebam o Espírito Santo e deixem-no fazer a explanação. Ele escreveu o livro e ele pode dizer-lhes o que está escrito nele. Amém? Ele escreveu esse livro e ele sabe o que ele escreveu. Ele sabe o que está dentro da Bíblia. Não há aqui nada que Deus não saiba o que está escrito. E não importa